Bom dia de novo. Vamos lá, né? Hoje, a proposta é que a gente sinta um gostinho do que é a melhor matéria da prova da OAB. E aí eu trouxe para vocês algumas questões com temas bem delimitados, tá? Eu escolhi trazer crimes contra o patrimônio e crimes contra a dignidade sexual, que são crimes que da parte especial têm sido bem recorrentes na cobrança da FGV, tanto em primeira fase quanto em segunda fase. E que também são crimes que têm aqueles pequenos detalhezinhos, né, para a gente conseguir distinguir um tipo penal do outro. Então, trouxe questões nessa proposta para vocês sentirem um pouquinho como é que é a cobrança em penal. Eu não sei se alguém aqui já fez a prova de primeira fase, mas vai dar para vocês se situarem muito bem como é que funciona a prova na nossa matéria. Bem, vamos começar então, né? A primeira questão diz: Eduardo trabalha como porteiro do condomínio e possui um primo de nome Igor, envolvido em vários crimes. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para colocar as lixeiras do prédio na rua, Igor, aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com os do seu primo, também vestido com um uniforme idêntico, ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores. Alguns moradores viram a movimentação, mas pensaram que se tratava de Eduardo arrumando e conferindo os pacotes. Baseando-se no caso hipotético, Igor cometeu. Bem, galera, aqui, e sempre que a gente estiver pensando em escolher qual foi o crime que foi praticado, a gente precisa ter muita atenção com o verbo que é colocado. Porque no direito penal, toda vez que a gente tem um artigo do crime, a gente chama de tipo penal, tá? O tipo penal, ele descreve o comportamento criminoso e estabelece a pena para aquele comportamento. O tipo penal, ele tem sempre um núcleo. O núcleo não é sempre a parte mais importante? E o núcleo do tipo penal é sempre o verbo. Então, a partir do verbo, a gente consegue distinguir qual que é o delito, ou pelo menos dar o primeiro passo em direção a identificar esse delito. E vejam que o verbo aqui foi subtrai. É isso que ele fez. Ele subtraiu pacotes que eram endereçados aos moradores. Portanto, ele subtraiu coisa alheia. Quando se subtrai coisa alheia, a gente fica sempre na mão com duas opções. Ou foi furto, ou foi roubo. São os dois delitos que vão ficar na nossa mão, porque os dois têm o mesmo verbo, subtrair. A diferenciação aqui, eu diria que é simples. Por quê? Porque entre o furto e o roubo, a diferença vai estar em que no roubo a gente tem três formas de subtrair. Ou o sujeito subtrai por meio de uma ameaça, ou o sujeito subtrai por meio de uma violência, ou a terceira forma que as pessoas costumam esquecer, o sujeito reduz a capacidade da vítima de resistir. E com essa redução à capacidade de resistência, passa a subtração a ser configurada como um crime de roubo. Aqui não tem nada disso, percebem? Não houve violência, não houve ameaça, não houve de forma alguma redução da capacidade de resistência das vítimas. O que é que aconteceu aqui? Uma fraude. Existe algo que ele fez para ficar disfarçado e facilitar a subtração, percebem? Ele é parecido com um porteiro, ele pega a roupa, né? Cadê? Diz aqui que ele se aproveita dos traços físicos. Pronto, vestido com uniforme idêntico. Ele se veste de maneira parecida com o porteiro para conseguir ingressar no prédio sem chamar atenção. Tanto é que fala que os moradores até viram acontecer, mas achavam que era somente o porteiro arrumando as coisas. Então, essa fraude, esse engodo que foi criado, de fato, iludiu as pessoas ao ponto delas diminuírem o grau de vigilância que elas tinham sobre aquela encomenda, relaxarem e isso facilitar que ele realizasse a subtração. É exatamente isso que a gente chama de furto mediante fraude, que é uma qualificadora. Na verdade, gente, no furto, praticamente tudo qualifica, tá? Só existe uma circunstância que agrava o furto sem qualificar ele. É o furto praticado em repouso noturno, tá? O furto praticado no horário em que a coletividade está repousando à noite. Este furto, ele recebe um aumento de 1/3. E sempre que é fração, eu não posso chamar de qualificadora, tá? A qualificadora, ela vai modificar o mínimo e o máximo da pena. Uma fração
Ela não faz isso, porque a fração tem que ir em cima de algum valor, não é verdade? E aí a fração vai em cima de que valor? Ou do furto simples, ou do furto já qualificado, né? Então, aqui, particularmente no furto, o repouso noturno é a única circunstância que piora a pena do furto sem ser qualificadora, tá? Então, até na hora de chutar, se vocês quiserem chutar qualquer circunstância no furto, tirando o repouso noturno, já vão pela qualificadora. Aqui eu diria que o mais difícil da gente distinguir era o estelionato. Porque, vejam, furto qualificado por abuso de confiança não faz nem sentido. Não tinha nenhuma confiança nesse cara. Esse cara é um estranho. Confiança era no porteiro. Se eu dissesse que foi o porteiro, beleza. Mas não foi, né? Eu acho que eles colocaram nessa pra ver se quem leu rápido passava batido. Não foi. Então não tem que falar em confiança. Falsa identidade, eu também não posso falar. Porque o crime de falsa identidade não é um crime patrimonial, gente. E aqui a intenção, nitidamente, é obter uma vantagem patrimonial. Então eu não posso estar dentro de um crime em que as consequências não envolvem valores. Porque aqui esse era o alvo. Então a gente tem que ir direto na especificidade dos delitos patrimoniais. Sempre a norma mais específica prevalece sobre a norma geral. Não é simplesmente eu me passar por outra pessoa. É eu me passar por outra pessoa para diminuir uma vigilância no patrimônio, para subtrair um patrimônio. Então a finalidade aqui era o furto. Então eu também vou descartar isso aqui. Por que eu digo que o estelionato é interessante e é muito importante que vocês façam esse paralelo? Porque todo estelionato também tem fraude. Todo. Não tem como evitar. Tá escrito no 171, né? E aí a gente vai sempre que tiver um furto qualificado por fraude e um estelionato, que pensar com muita cautela para não misturar as duas coisas. Quando a gente vê um furto mediante fraude, é porque, repito, a fraude foi empregada para diminuir a vigilância das vítimas e permitir que o sujeito pratique o verbo. Qual que é o verbo? Subtrair. O verbo do estelionato não é subtrair. O verbo do estelionato é obter. É obter a vantagem devida em prejuízo de outrem a partir do emprego da fraude, desse engodo, desse artifício. Então vejam como é sutil aqui. No estelionato, eu emprego a fraude não é para diminuir a vigilância, é para convencer a vítima a quê? A me entregar de mão beijada a vantagem patrimonial que eu quero. Por isso que a gente tem o hábito de falar quando a pessoa é muito cheia de lábia, né? Muito cheia de conversa, isso é 171. Porque é isso que o 171 faz. Ele te pega ali na conversa, às vezes, uma conversa que não precisa de mais nada. É só a pala do cara, a lábia. E ele faz a vítima cair de um jeitinho que ela entrega vantagem para ele. Às vezes, até achando que ela também está saindo no lucro. É uma forma de convencer o outro, né? Quando a gente pensa, vejam, os estelionatos mais comuns que a gente está vendo agora, esses golpes de Pix, né? E eu não estou dizendo do golpe do Pix de ameaçar, de, enfim, deixar a pessoa transtornada, não, gente, que aí já não pode ser estelionato, né? Mas se passa por outra pessoa. Vejam, é muito parecido. O cara pega o teu telefone, hackeia teu telefone, né? Manda uma mensagem pra tua mãe, acha na tua agenda lá onde tem mãe, porque a gente faz essa bobagem de salvar na agenda o nome de mãe e de pai com o nome lá, né? Mãe, pai. Não se faz isso, né, gente? Salve com o nome mesmo do seu parente. Aí o cara vai lá, hackeia teu telefone, acha o contato de manhã e manda mensagem. Mãe, tô não sei aonde e fiquei sem dinheiro, meu cartão não tá pegando. A senhora pode fazer um Pix pra mim de tanto? Aí tua mãe, se não se ligar, acha que é você. Vai fazer o quê? O Pix. Ó, faz aí pro número tal. Às vezes, gente, a pessoa nem se toca, porque vai pra outra conta, né? E a pessoa faz tão rápido que não se liga. Vejam, é uma fraude? Sim, é alguém se passando por você. De uma forma bem semelhante ao que aconteceu aqui. Mas esta pessoa empregou essa fraude e ela, no fim das contas, ela não subtraiu o valor. Ela não foi lá e pegou o valor. Foi você que entregou. Você como vítima que entregou. Por quê? Porque você foi enganado por essa fraude. Então, esta distinção aqui é crucial para a gente saber o que colocar na caixinha do estelionato e o que colocar na caixinha do furto. Se a fraude vem junto da subtração, furto qualificado. Se a fraude é para convencer a vítima a entregar essa vantagem indevida, então estelionato. No caso, obviamente, como o verbo já está dizendo, foi uma subtração, a gente permanece com o nosso gabarito, letra A, furto qualificado por fraude. Tudo tranquilo? Simples de entender a diferença, né? Embora na prática seja muito sutil, quando a gente vai para a teoria, não fica difícil.
eu ouso dizer uma coisa aqui, ó. Também é muito parecido com isso aqui, a extorsão. Eu falei aqui do golpe, né? O golpe do Pix. Mas às vezes o golpe, ele vem com um tom de ameaça. Por exemplo, o golpe do falso sequestro. Esse é famoso. Eu não acho que ninguém tá ileso, né? De nunca ter recebido uma ligação de alguém chorando. Ai, meu Deus, maninha, painho, me sequestraram. Você não tem nem filho, tá recebendo a ligação. Mãe, pelo amor de Deus, me sequestraram, estão pedindo tanto, depositem na conta deles ou eles vão me matar. Vejam, se você não tem filho, você vai rir até tirar uma onda do bandido e acabou aí, né? Mas para quem tem, isso pode ser um grande susto. E aí vejam como é a coisa, gente. Mais uma vez existe uma fraude. É uma mentira. Tanto que a gente chama de golpe do falso sequestro, porque ninguém sequestrou ninguém. É só alguém ali fingindo, né? Se fazendo que é seu parente. Só que essa fraude, e aí esse ponto é importante. Essa fraude, ela não tá te iludindo para você entregar de mão beijada. Essa fraude tá te ameaçando. Tá ali deixando transtornado com medo que aconteça alguma coisa com um familiar seu e por causa desse medo é que você vai entregar a vantagem devida. Esta diferença, mais uma vez, a gente passa para outro delito. Vejam como é sutil, né, gente? Uma fraude para diminuir a vigilância da vítima e subtrair o bem. Furto qualificado. Uma fraude para enganar a vítima e a vítima entregar de mão beijada a vantagem. Estelionato. Uma fraude para enganar a vítima e ela ficar com medo e ela entregar a vantagem. Extorsão. A característica da extorsão é que o sujeito constrange, o verbo é constranger. Veja, eu disse assim, ó. Furto, estelionato, extorsão. Verbo do furto, subtrair. Verbo do estelionato, obter. Verbo da extorsão, os três podem ser por fraude, mas aonde essa fraude vai levar, vai diferenciar o artigo que a gente vai utilizar. Então, no golpe do falso sequestro, não é simplesmente uma mentirinha que eu contei para a pessoa me entregar. É uma mentirinha que eu contei para deixar a pessoa aterrorizada e, por causa do medo, ela me entregar a vantagem devida. Já não poderia ser estelionato, já não poderia ser furto, teria que ser extorsão. Tranquilo? Vamos à próxima questão, então. Silvio, mediante emprego de ameaça, de esquartejá-la com a sua espada, arrancou o cordão de ouro do pescoço de Ana. Após tal subtração, Silvio foi perseguido por policiais militares que lograram prendê-lo em flagrante delito e recuperar o bem subtraído da vítima. É correto afirmar que Silvio cometeu o crime de... Bem, galera, olha o verbo que a FGV deu. E aí eu disse a vocês, a gente vai ficar primeiro naquela linhazinha tênue entre furto e o roubo. Só que vejam, ele fez o quê? Ameaçou esquartejar e depois subtraiu o cordão do pescoço. Subtração com emprego de ameaça vai ser o quê? Roubo. Vejam só. Existe outra distinção aqui. Quando a gente fala em arrancar um bem da pessoa, a gente tem sempre duas grandes opções, tá? Que eu diria que ele foi até no caminho mais fácil. Porque a gente tem a pessoa que de fato empurra ou tromba para arrancar algum objeto de você, que é o que a gente chama de trombadinha, né? O nome trombadinha já vem daí. O que é que ele faz? Ele esbarra em você, ele literalmente tromba, né? Há um impacto corporal para nesse impacto você se distrair e ele conseguir tirar do bolso, tirar da sua bolsa. Às vezes é um relógio, o negócio tá preso no teu braço, o cara pega aqui e solta, né? A mãozinha leve. Mas ele faz isso a partir da distração que ele causou. Como? Trombando em você. Este ato de trombar, esse impacto corporal, é considerado, para a nossa doutrina, violência física.
Porque existe embate físico entre o agressor, o ladrão, e a vítima. Então, o trombadinha, quando ele tromba em você e pega algum objeto, esta subtração é considerada uma subtração mediante violência. E, portanto, o crime que o trombadinha pratica é o crime de roubo. Mas existe o caba que tem a destreza também, que tem a mãozinha leve, que não chega a trombar em você, que é o famoso bote, né? Teve uma época que tava na internet essa fama, que o pessoal tava... Gente, é impressionante, mas é impressionante. O caba tá aqui, ó, na janelinha do ônibus, né? Mexendo no telefone. O ônibus parado no sinal, vem um por fora, ele mete-lhe a mão pela janela, pega o telefone e sai correndo. Você nem vê de onde veio, né? Você não teve nenhum impacto físico, nenhuma agressão corporal. A mãozinha do cara direto no telefone pegou, correu. Não é trombando em você, percebem? Essa conduta do bote, né, que aqui a gente chama de bote, a nossa jurisprudência nomeou como furto por arrebatamento. Vê que nome chique. O nome chique pro bote. Furto por arrebatamento. Por quê? Porque o sujeito não lhe agride fisicamente. O foco dele é na coisa a subtrair e ele vai direto nessa coisa e ele subtrai. Vejam, aqui poderia ter sido isso. A prova poderia te dizer que ele passou rápido e arrancou esse cordão do pescoço. E aí isso já ia gerar esse questionamento. Será que foi um furto por arrebatamento? Ele te deu ameaça, mas e se ele não tivesse dado? Seria um furto por arrebatamento? Só arrancou do pescoço, que é o que eles fazem, tá? Não chega e fala. Chega e puxa. Arranca do pescoço. E aí? Roubo ou furto? Porque, veja, eu não estou falando de algo que está na mão da pessoa, gente. É um cordão preso no seu pescoço. Se o cabo puxar, gera um impacto físico. A jurisprudência já considera que isso é roubo, mesmo sem precisar o cara verbalizar algum tipo de ameaça. Porque esta conduta, e gente, é ameaçadora por si só, concordam? O cara se aproximar corporalmente de você, ao ponto dele puxar uma coisa que está na tua área do pescoço, né? Puxa, você, para ele arrancar o cordão, esse cordão tem que ter uma força, né, relativa, não é qualquer coisa que vai puxar e vai partir, a não ser que seja uma bijuteria muito barata. Mas isso não vem ao caso. Tem que ser algo que tem um impacto. E aí você vai sentir isso aqui no seu pescoço, a mão dele vai se aproximar da tua área do pescoço. Então isso é muito ameaçador. Além de toda a questão física que está envolvida na tua área do pescoço. Então, a própria jurisprudência já entende que este arrancar o cordão, puxar, já seria roubo, tá? Porque é diferente desse bote do telefone, que você não sente nada no seu corpo. O cara tocou no telefone, puxou o telefone, pronto. Nem tocou em você, tá? Então, ele não precisava falar que isso aqui era mediante o emprego da ameaça para a gente já saber que era roubo. Mas a FGV aqui está tão amarradinha que ela disse. Sabe aquela coisa de precaução, deixa eu dizer? E aí ela entregou pra gente o roubo. Por que que a gente fica no dilema com a extorsão? E de fato é muito parecido, tá? Muito parecido. Eu disse pra vocês que no 157 o verbo é subtrair mediante ameaça, violência, ou 3, redução da capacidade de resistência da vítima. Quando a gente vem para a extorsão, o verbo é constranger mediante ameaça ou violência. E a gente, quando lê a palavra violência, vai sempre ler como se fosse violência física, tá? É assim que o direito penal se posiciona. A não ser que ele diga com todas as letrinhas que é outro tipo de violência. Quando ele só fala violência e não diz qual, é porque é a física. E nos dois casos, nos dois,
A finalidade é uma vantagem patrimonial. O artigo da extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem indevida. Cara de um, focinho do outro com roubo. Porque se eu digo que eu cheguei numa parada de ônibus e disse assim, como é teu nome? Stephanie, passa a bolsa e passa o celular. Eu não preciso dizer ou eu te mato ou eu te bato, né? Esta postura agressiva, essa postura ameaçadora, já deixa muito claro que eu estou no campo da ameaça. Eu estou ameaçando Stephanie com a intenção de subtrair, de obter como vantagem a bolsa dela, o celular, a carteira, tudo que tiver de patrimônio ali dentro. Se eu jogo isso na estrutura da extorsão, gente, também parece a mesma coisa. Porque a partir do momento que eu constrangi ela a me dar a bolsa e o celular pela ameaça, eu estou constrangendo, mediante ameaça, com o intuito de obter vantagem patrimonial indevida. Dá no mesmo. Cara de um, focinho do outro. Isso aqui, ó, é alvo de muita prova de delegado. Eles vão em cima disso aqui. Por quê? Porque pouca gente sabe diferenciar. A estrutura do texto do artigo encaixa nas duas situações. O que é que a doutrina nos traz para discernir o que jogar no roubo, o que jogar na extorsão? Comportamento da vítima. Vejam que interessante. No roubo, o verbo não é subtrair? Então é porque a vantagem que o cidadão quer está ao alcance dele. Ele pode, se ele quiser, subtrair, pegar. Na extorsão, não. Na extorsão, embora a gente tenha a mesma estrutura de ameaça e violência, a vantagem que o sujeito quer não está à disposição dele. Ele não consegue simplesmente subtrair. Ele precisa de quem? Da vítima. Ele precisa que ela entregue ou que ela faça alguma coisa para tornar acessível ele e a vantagem. Por exemplo, quando eu digo, Stephanie, passa a bolsa e o celular. Se eu quiser, a bolsa dela tá aqui, o celular dela tá ali, ó. Um no outro. Eu posso simplesmente meter a mão e pegar. Então isso é um roubo. Mas se eu disser, Stephanie, transfere para minha conta 5 mil reais. Se não tem 5 mil na bolsa dela, eu não posso pegar. Como é que eu vou fazer a transferência se ela não botar a conta bancária dela lá? Se ela não botar a senha da conta bancária, como é que eu vou transferir esse valor? Não vou. Eu não posso simplesmente acessar o que eu quero. Eu preciso de um comportamento dela. Esta diferença faz com que, ao invés de roubo, seja extorsão. Ou seja, estou dizendo a vocês que no roubo, a vantagem indevida está acessível, disponível para o agente delitivo. Na extorsão, a vantagem indevida não está à disposição. Ele precisa de um comportamento da vítima. Aqui, eu posso descartar a extorsão de cara. Porque o cordão estava tão à disposição dele que ele simplesmente arrancou. Então, somente pode ser roubo. O que nos leva a descartar a letra A. Ficamos com 3 opções de roubo. Que a FGV não ia deixar também tão fácil, né, gente? Entre tentado e consumado, acho que não é difícil, né? A consumação depende do verbo, gente. Se o verbo aconteceu junto com os demais elementos do artigo, é porque consumou. Qual é o verbo do roubo? Subtrair. Subtraiu? Sim. Ah, Amanda, mas ele foi perseguido. Logo depois, ó, os policiais militares correram atrás dele, derrubaram ele, pegaram a corrente, devolveram para a vítima. Como é que consumou se ele não aproveitou?
Em que momento o artigo do roubo disse que o cara precisa aproveitar a vantagem? Se o verbo é subtrair, meu amigo, e o cara subtraiu, eu não tô nem aí se ele passou 2 segundos com a coisa na mão. Subtraiu, que a gente chama de inverter a posse, né? Tava na posse do outro, agora tá na minha. Subtraiu, consumou o roubo. Foi triste. Uma pena pra ele. Que os policiais correram atrás dele e pegaram ele. Paciência. Deu ruim, mas tá consumado. Para ser tentado, ele teria que ter iniciado os atos executórios em busca da subtração e não ter conseguido subtrair. Então, eu já posso descartar também a letra B. Na letra C, ele me entrega esse nome aqui, esquisito, de roubo impróprio. Isso aqui é bem importante, tá? Existem, de fato, 2 tipos de roubo. O roubo próprio, que é o roubo do caput, do 157. E o roubo impróprio. A diferença entre um e outro está na ordem dos fatores. A gente, quando está no colégio, estudando matemática, a gente escuta isso, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Isso é lá pro povo de exatas, tá? Aqui nas humanas, aqui no direito, a ordem dos fatores altera super o resultado. Vejam. No roubo próprio, a primeira coisa que vai acontecer é a ameaça ou a violência física ou a redução da resistência da vítima. Para depois o sujeito fazer o que ele tanto quer, que é a subtração patrimonial. Primeiro eu digo, passa o celular ou eu te mato. Primeiro eu puxo o braço da vítima ou bato nela para depois subtrair. Primeiro eu boto um boa noite Cinderela na bebida dela. Deixo ela pagar, chego junto, levo o relógio, o celular, brinco, bolsa, tudo. Primeiro, ameaça, violência ou redução de resistência. Para depois eu subtrair. Isso é um roubo clássico. Por isso que é o roubo próprio. O roubo do caput. No roubo impróprio, eu vou inverter os fatores. A primeira coisa que o sujeito vai fazer é o que ele quer. E depois, azar o dele. Ele vai precisar da ameaça ou da violência. Começa como se fosse um furto, né? Aí aqui é onde mora a pegadinha. Já viram aquela música, né? Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda. Pronto, é isso aí. Porque o cara começa furtando, ele não começa roubando. Ele subtrai sem ameaçar ninguém, sem bater em ninguém, sem ninguém perceber. E aí, quando ele finalmente tá com a coisa, inverteu a posse, acontece alguma coisa. E para garantir o sucesso dessa subtração, ele se vê na necessidade de ameaçar alguém ou de usar de violência física. Como a gente vê muito em supermercado. Farmácia, supermercado, loja, esses comércios, né? Mas de rua. O que acontece? O cara entra como se nada, bem disfarçadamente, ó, pega um negocinho, puf, põe na bolsa. E o segurança só de olho. Aí ele vai, pega outro negocinho na bolsa. Quando os seguranças ficam só observando. Quando ele tenta sair do estabelecimento com os negócios na mochila sem pagar, o que é que o segurança faz? Epa! Volta aqui. Carreira. Aí nesta carreira, veja, se ele só correr, é o indicado, tá? Aconselho. Porque se só correr, continua no furto.
Percebem? Agora, se na carreira ele se virar para os segurança e disser, se correr atrás de mim eu mato tudinho, lascou. Porque o que era só um furto até então, na hora que ele vira as costas e diz, se correr atrás de mim eu mato, ele agora exerceu uma ameaça. Qual o objetivo dessa ameaça? Garantir o sucesso da subtração que ele acabou de realizar. E aí o que era um furto, a gente vira a chave e se transforma num roubo impróprio. Deu para entender a diferença? Perceberam que aqui eu não coloquei a terceira opção? Não foi sem querer não, tá? Foi de propósito. O artigo é assim. Enquanto aqui no primeiro, no roubo próprio, eu tenho as 3 opções para subtração, quando a gente vem para o roubo impróprio, não existe a possibilidade aqui, ó, de redução de capacidade de resistência da vítima. Gente, eu fiz uma prova uma vez que eu peguei assim o povo, ó. Sabe aquele negócio? Não teve um aluno na turma que acertou com isso aqui. A história que eu contei foi mais ou menos assim. Eu contei que tinha um sujeito que ele sempre furtava o mesmo supermercado. Então ele já conhecia os supermercados, os horários, os corredores, tudo. E aí, o supermercado, na intenção de evitar novos furtos, contratou um segurança. Só que o segurança era meio dorminhoco. E aí o que ele fazia? Ele começava a observar a rotina do segurança, botava a mochilinha nas costas e entrava no supermercado enquanto ainda estava aberto. Se escondia num lugarzinho, né, que ele já conhecia e esperava o supermercado fechar. Ficava só ele trancado no supermercado com o segurança. Aí ele pegava, subtraía tudo que queria botar na bolsa. Na hora de ir embora, ele disfarçadamente botava um soníferozinho na água do segurança. Ficava lá, a bolsinha dele cheia de coisa, tá? Quando o segurança bebia, que dormia, ele simplesmente saía pela porta da frente do supermercado. E aí eu perguntei, que crime é esse? Roubo? Roubo impróprio? Furto? Ficou todo mundo doido na sala. Todo mundo ficou, não consigo. E aí o pessoal quis jogar aqui. Porque primeiro subtraiu e depois reduziu a capacidade de resistência da vítima. Só que essa opção não existia. Então já não pode ser roubo impróprio. Só se ele tivesse ameaçado ou violentado fisicamente a segurança. Não poderia ser essa opção. Aí você diz, Amanda, e a de cá? Também não pode. Porque ele primeiro pegou os objetos e depois ele reduziu a resistência. Ele não fez trocado. Então não pode ser roubo próprio, nem pode ser roubo impróprio. Então não pode ser roubo. Eu vou ter que chamar de furto. Porque se a minha situação não tem artigo para ela, é porque é uma situação de lacuna. E onde há lacuna na lei, o direito penal proíbe que a gente faça analogia em malam partem. O direito penal proíbe que a gente faça analogia em prejuízo. Eu vou ter que fazer analogia em benefício. Então, se a situação que eu estou apresentando não encaixa em artigo nenhum, e eu vou ter que encaixar, eu vou ter que encaixar no artigo que for mais benéfico. Então, de forma alguma, se podia forçar a barra para encaixar a situação no roubo. Tínhamos que encaixar no furto. E era essa a resposta. Aqui na nossa questão, para a gente voltar, é um roubo impróprio, gente? Não. Primeiro ele ameaça, depois ele arranca o cordão. Isso é um roubo próprio e é um roubo consumado. Então, o nosso gabarito só poderia ser letra D de dado. Vamos à próxima questão. Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados. Procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo Audi Q7 e não tendo nenhum similar para vender, Paulo promete ao cliente que irá conseguir aquele modelo no prazo de 7 dias. No dia seguinte, Paulo verifica que um carro do mesmo modelo pretendido se achava estacionado no pátio de um supermercado. E assim, aciona Júlio e Felipe
conhecidos furtadores de carros da localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após sua subtração pela dupla. Logo, pensando na venda vantajosa que faria para o cliente interessado. Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram o carro referido e Paulo efetuou a compra e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente. Todavia, a polícia identificou a autoria do furto, em razão da ação ter sido monitorada pelo sistema de câmeras do supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado com o cliente de Paulo. Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de receptação qualificada e furto qualificado em concurso material. Confirmados integralmente os fatos durante a instrução, inclusive com a confissão de Paulo, sob o ponto de vista técnico, cabe ao advogado de Paulo buscar o reconhecimento do. E aí, galera? Essa denúncia, né? De Paulo, que é o nosso cliente aqui, por 2 crimes, receptação qualificada e furto qualificado em concurso material. Concurso material é quando por 2 ações distintas eu pratico 2 crimes distintos. Tá certo isso? A pergunta que eu faço a vocês é: houve de fato um furto por Paulo? Que essa é a chave da questão aqui. Quem subtraiu o veículo? Ele contrata, né? Ele delega a função. No lugar dele ir lá, ele mesmo. Ele chama 2 furtadores, caras experientes, ó, vai lá, supermercado tal, carro tal, eu quero esse carro. Vai. Melhorou. De fato, ele, com as mãozinhas dele, não subtraiu nada de ninguém. Mas na hora que ele é o mandante, é ele quem encomenda, ele entra no concurso de pessoas. A regra do concurso de pessoas é dura. O artigo 29 do Código Penal diz que é aquele que contribui para o crime, independente de contribuir como coautor, como participante. Eu não quero saber como você contribuiu. Você contribuiu? Paga pelas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade, mas paga pelo crime. Então, Paulo, na hora que encomendou dos outros 2, se tornou tão furtador quanto os outros 2. Eles entraram dentro do concurso de pessoas juntos como se tivesse dado as mãozinhas, sabe? Bora ali furtar um carro. Só que ele é o esperto, disse, vão vocês 2, eu fico daqui, ó, só observando para receber o malote. Ele é furtador, sim. E este furto é qualificado pelo concurso de pessoas, é uma qualificadora do furto. Só que vejam, gente, o que Paulo faz com esse carro depois? Ele vende. De fato, receptação. As pessoas acham que receptação é só quem está comprando, né? Mas existe uma receptação específica de quem tem comércio clandestino para vender produto que é proveito de crime. Porque tem gente que abre loja para vender produto de crime. Tem gente que compra fora do país, não paga o imposto, né? E abre uma lojinha. Lojinha de iPhone, tá assim, viu? Lojinha de perfume. Tudo importado sem pagar o imposto, tá? Tem gente que não vai, mas compra de quem trouxe o descaminho, ou às vezes até contrabando, e tem uma lojinha para vender. Receptação vem na mesma lógica do descaminho. Não é só quem traz. Quem fornece também, sabendo que aquilo ali é proveito de crime, também está na receptação. E aí é por isso que ele foi denunciado pelas 2 coisas. Porque além dele ter participação no furto, ele é o mandante do furto, ele de quebra ainda está vendendo esse veículo. Só que é aí que a prova se contradiz. Apesar da receptação ser, de fato, um crime possível da gente aplicar para quem está vendendo o produto de crime, neste caso, eu não poderia aplicar a receptação para ele. Porque a receptação, vender o veículo que eu furtei, gente, é natural de eu ter furtado.
Para que a gente furta? Por que alguém furta? Geralmente essa pessoa quer obter um acréscimo patrimonial. Geralmente não, sempre. É isso, o furto é para isso. Eu quero aumentar o meu patrimônio. A intenção é essa. Se eu quero aumentar meu patrimônio e eu estou furtando um objeto, isso não quer dizer necessariamente que eu vou ficar com o objeto que eu furtei. Eu posso vender esse objeto e pegar o valor. Eu estou tendo um acréscimo no meu patrimônio? Tô. A partir de uma subtração. Vocês acham que os ladrões experientes vão ficar com o objeto que eles furtaram? Ainda mais um carro, gente, que pode ser rastreado pela placa. Pelo amor de Deus. Celular, eles não ficam, não. Ó, furtou, tá no LX no outro minuto. Pra vender. Se tu rastrear pelo chip, não dá um dia, já tá em outro estado. Eles não ficam. Não é burro, não. Porque sabe que vão ser achados. Quem fica é o idiota. Aí tem também, né? Tem o MOI. É natural de eu furtar? Eu fazer o que eu quiser depois com a coisa, gente. Porque senão eu não furtava. Eu furto pra ser meu. Depois que é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser dar de presente, eu dou. Se eu quiser ficar pra mim, eu fico. Se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser desmontar o carro todinho, vender umas pecinhas e ficar com outra, eu fico. Por quê? Porque eu subtraí para mim, é meu. E tudo aquilo que é natural do delito não pode ser novo crime, nova pena. O ato dele vender este veículo aqui é mero exaurimento do furto dele. É uma consequência natural dele ter furtado. Consequências naturais do furto não podem ser novos crimes com novas penas para o réu. Então ele não pode pagar pela receptação. Ele vai pagar pelo quê? Apenas. A responsabilidade de Paulo aqui deve ser apenas o furto qualificado pelo concurso de pessoas. Só. E esquece a receptação. Receptação seria se ele não tivesse envolvimento nenhum no furto. Os caras chegassem para ele e dissessem: ó, Paulo, a gente furtou aqui, ó, um Audi, pô. Furtamos um Audi, o que é 7? Tu não quer vender aí na tua loja, não? E ele dissesse: porra, quero. Manda aí. Saiu o dinheiro, me dá o carro. Aí sim. Mas como ele participou do furto antes, ele não vai entrar na receptação. É um artigo só. Deu para entender? Ok. Então, o nosso gabarito, letra C de casa. Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com Luísa, amiga de Flávia, sob o alegado desejo de se conhecerem melhor. Paulo de novo, né? Paulo tá criminoso. Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar. Ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso no local. Opa, Paulo é a vítima, hein? Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel. Enquanto a vítima, coitadinho, apesar de perceber a subtração, não tinha condição de reagir. Esse é o ponto-chave. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de Paulo e chamam a polícia. De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimentos sobre a responsabilidade penal de Luísa e Flávia. Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luísa e Flávia configuram crime de... Bem, depois de tudo isso aqui já dá para responder, né, gente? Começa com elas reduzindo a capacidade dele de resistir. A prova disse, ó, ele não tinha condição de reagir. Por quê? Porque ele ficou preso dentro do banheiro. Por que ele ficou preso? Ele foi sozinho urinar e elas se aproveitaram e colocaram um pedaço de madeira na fechadura. Veja, elas não empurraram ele no banheiro, não ameaçaram e mandaram ele se trancar lá. Não, ele foi de livre e espontânea vontade. Elas foram lá, tá, madeirinha na porta e deram-lhe o rapa nas coisas dele dentro de casa. Primeiro reduziram a resistência para depois subtrair. Isso é um roubo próprio.
Esquece furto. Cárcere privado, pelo amor de Deus. Gente, cárcere privado não é crime contra o patrimônio. Mais uma vez aqui, o alvo é o patrimônio. Cárcere privado, sabe qual é o objetivo? Restringir a liberdade, ponto. Não pode ter um bônus, sabe? Se tiver o bônus, já não é mais cárcere privado. Cárcere privado é um crime bem genéricozão, curtinho, pequenininho. Cárcere privado acontece muito em Maria da Penha. Muito. Porque o cara não quer tirar o dinheiro da mulher. Ele só não quer permitir que ela saia. E aí tranca em casa, tranca dentro do quarto, né? Eu tive uma aluna que ela sofria isso. Ela não queria, o marido não queria que ela estudasse. E aí quando era dia de vir pro curso, se ele tivesse em casa mais cedo, ele saía, trancava, levava a chave de casa e levava a chave da moto. Ele tinha uma moto que ficava em casa. Ele tinha um carro, uma moto, a moto ficava. Ele levava a chave de tudo para ela não conseguir sair de casa para vir pro curso estudar. Isso é cárcere privado. Sem intenção patrimonial, sem intenção de vantagem sexual, nada. A intenção é só restringir o direito à liberdade dela. Nada a ver aqui, né? A intenção era patrimonial. Então esquece o cárcere. Falar em furto qualificado e cárcere, pior ainda. Primeiro porque não foi furto. Segundo porque não foi cárcere, que são os dois, né? Essa aqui era a que era mais absurda pra gente. É um roubo. Amanda, porque majorado. Majorado significa que tem um aumento por fração, tá? Qualificado, repito, mudou o mínimo, mudou o máximo. Majorado é uma fração. Pior que não. A redução da resistência não é uma majorante, é a essência do tipo penal. A redução da resistência já é a base para eu chamar de roubo. A majorante é o extra. Alguém arrisca dizer o que seria? O que é que está aumentando essa pena aqui? Quantas meninas foram? Concurso de pessoas. Lá no furto qualifica. Aqui no roubo, majora. Roubo majorado, roubo aumentado pelo concurso de pessoas. Porque são duas amiguinhas, Luísa e Flávia, né? Que realizaram a subtração. Então, gabarito aqui, letra A. Vocês querem tirar um intervalo ou vocês querem que eu vá direto? Vamos direto? Então tá bom. Meu relógio está certo. Bem, então, vamos para a próxima questão. Robson, diretor-presidente da Sociedade Empresária RX Empreendimentos, telefona para sua secretária Camila e solicita que ela compareça à sua sala. Ao ingressar no recinto, Camila é convidada para sentar ao lado de Robson no sofá, pois ele estaria precisando conversar com ela. Apesar de achar estranho o procedimento, Camila se senta ao lado do seu chefe. Durante a conversa, Robson afirma que estaria interessado nela e a convida para ir a um motel. Camila recusa o convite e, ato contínuo, Robson afirma que se ela não aceitar, nem precisa retornar ao trabalho no dia seguinte, pois estaria demitida. Camila, desesperada, sai da sala do seu chefe, pega sua bolsa e vai até a delegacia policial do bairro para registrar o fato. Diante das informações apresentadas, é correto afirmar que a conduta praticada por Robson se amolda ao crime de... Vejam que interessante. A gente tem o hábito de toda vez que existe um crime sexual, a gente chamar de assédio sexual. Né? Tudo a gente chama de assédio. Só que para o direito, esse termo não pode ser usado em qualquer situação. O crime de assédio sexual é um crime extremamente específico. O assédio sexual ele só existe dentro de relações de trabalho e relações em que há hierarquia, subordinação. Que é exatamente o que a questão está narrando aqui pra gente. Um chefe que se aproveita dessa condição para constranger, não é, a vítima aqui,
a praticar um ato sexual com ele, voluntariamente. Só que uma vontade que está sendo gerada por causa de uma questão profissional, como ameaçar demitir, negar uma promoção, né? Fazer uma transferência para uma empresa, uma filial da empresa mais distante, algo que envolva esta relação de trabalho entre as partes. Há o trabalho dela. Quando há esta manipulação, que é uma manipulação, né? Para conseguir a vantagem sexual, haverá o crime de assédio sexual, independentemente da vítima se entregar a este ato ou não. É o que aconteceu aqui. Letra A começa com tentativa de assédio? De forma alguma. Não chegando o crime a ser consumado, na medida em que se trata de crime material, exigindo a produção do resultado. Não. Na hora que ele faz essa proposta, né, que ele afirma que se ela não aceitar, ela vai ser demitida, já consumou o assédio. Então, descarta a letra A. Letra B. Assédio sexual consumado. Uma vez que o delito é formal, ocorrendo a sua consumação independentemente da obtenção da vantagem sexual pretendida. Este aqui está muito bom. Letra C. Fato atípico. Uma vez que a conduta praticada por Robson configura mero ato preparatório do crime de assédio. Pô, o cara diz que vai demitir a menina e é preparatório. Pelo amor de Deus, essa aqui era para ninguém errar. Letra D. Importunação sexual. Uma vez que Robson praticou, contra a vontade de Camila, ato visando a satisfação da sua lascívia. Gente, não. Na importunação sexual, o ato está sendo praticado, o ato sexual está sendo praticado contra uma pessoa sem o consentimento dela, tá? Mas não envolve esta ameaça, esse constrangimento, essa manipulação. Na importunação sexual, a vítima ela fica sempre com a pulga atrás da orelha, sabe? Aconteceu mesmo? Será que isso foi de propósito? Na importunação sexual, a pessoa não precisa falar. Ela não fala. Sabe os caras que ficam se esfregando as meninas no metrô? No ônibus, né? Tá ali uma fila meio apertada, aí o cara chega por trás, fica roçando ali na menina. Isso é importunação sexual. Ele não ameaça, ele não diz nada, ele já chega praticando o ato libidinoso. Contra uma pessoa que não está consentindo com aquilo ali, não está anuindo com aquilo ali. E a própria vítima, ela fica tipo, não, é porque tá apertado, né? Será que esse cara tá com essa intenção mesmo? Tá fazendo isso de propósito? Você fica meio constrangida ali, sem saber, né? E sem querer ser injusta. Porque pode ser que tenha rolado por causa do... Enfim, essa é a importunação sexual. No assédio, não, gente. No assédio, existe uma questão de trabalho que está sendo imposta para confrontar a vítima e constranger a vítima a praticar aquele ato sexual. Então, nosso gabarito, portanto, só pode ser letra B. Veja, não é que não existe tentado. É que na prática é muito difícil da gente visualizar. Sabe? É difícil a gente imaginar. Veja, no campo teórico, eu diria que é até mais fácil a gente vislumbrar. Pode ser que tenha ido por e-mail, por exemplo. O cara fez tudo, disse o negócio mandando por e-mail, e o e-mail não chegou na vítima por uma circunstância ali à vontade dele. Difícil. Até porque se não chegou na vítima, como é que ela saberia para processar? Mas aí já é uma questão prática, percebe? No campo teórico isso poderia acontecer. É difícil mesmo. Mas no campo teórico você não pode dizer é impossível. Não, não é impossível. Só é difícil de acontecer. E se acontecer, difícil de provar ou a vítima saber para denunciar, enfim. De chegar ao conhecimento das autoridades. Mas dá para rolar. Bem, vamos à próxima então. No dia 31/12/2020, na casa da genitora da vítima, Fausto, com 39 anos, enquanto conversava com Ana Vitória, de 12 anos de idade, sem violência ou grave ameaça à pessoa, passava as mãos nos seios e nádegas da adolescente. Conduta flagrada pela mãe da menor, que imediatamente acionou a polícia, sendo Fausto preso em flagrante. Preocupada com a eventual represália e tendo interesse em ver o autor do fato punido, em especial porque sabe que Fausto cumpre pena em livramento condicional por condenação com trânsito em julgado pelo crime de latrocínio.
A família de Ana Vitória procura você, na condição de advogado, para esclarecimento sobre a conduta praticada. Por ocasião da consulta jurídica, deverá ser esclarecido que o crime em tese praticado por Fausto é o de... Galera, existem 2 estupros. O estupro normal, né? Deixa eu riscar aqui. Que é o do 213. E o estupro de vulnerável. Muito comum isso aqui gerar dúvida também. O 213 do Código Penal nos traz o estupro normalzinho, né? O estupro padrão. E temos o 217A, que traz o estupro de vulnerável. Nos dois, nós estamos falando da prática ou da conjunção carnal, ou qualquer outro ato libidinoso. Conjunção carnal, gente, é o que a doutrina chama de coito vagínico. É uma penetração exclusivamente de pênis na vagina, tá? Sexo heterossexual, percebem? Conjunção carnal é isso. Atos libidinosos seriam quaisquer outros atos de cunho sexual. Então, um beijo na boca pode ser um ato libidinoso. Não é verdade? Claro, a gente sabe que tem gente que tem mania de selinho em vó, selinho em mãe, né? Mas não tem cunho sexual, percebem? Se for um beijo de cunho sexual, é ato libidinoso. Sexo oral, anal, masturbação, passar a mão, certo? Tudo isso são atos libidinosos diversos, diferentes da penetração do pênis na vagina. Conjunção? Não. Conjunção carnal é exclusivamente sexo vagínico, coito vagínico. Vejam só. Tanto no estupro padrão, quanto no estupro de vulnerável, as duas coisas estão abarcadas. Isso é importante para que vocês entendam que ninguém precisa tirar a roupa. E que ninguém precisa penetrar. Porque as pessoas, popularmente, né, têm essa crença. Ai, mas estupro é um negócio muito sério. Porque a pessoa fica pensando que estupro é só se penetrar. Não é. Eu tô dizendo que um beijo de boca pode ser um estupro. Que uma passada de mão pode ser um estupro. Um dedo pode ser um estupro. Passar a mão por cima da roupa pode ser um estupro. Estão entendendo, né? Qualquer ato de cunho sexual pode ser enquadrado como estupro. A gente já tá falando em estupro virtual, gente. O cara, por videochamada, ameaçou a menina, mandou ela tirar a roupa. E ela teve que tirar a roupa pra ele, numa videochamada. Ele não encostou nela, mas não é um ato de cunho sexual? Como se fosse um striptease. Ameaçada. Estupro. Então vamos desconstruir primeiro essa ideia. Eu não preciso nem tocar na vítima para ser estupro. Quiçá se eu tocar, com roupa, sem roupa, como for. Mas não é só isso, né, gente? Óbvio, porque, bem, se fosse assim, todo ato sexual seria criminalizado. Vai ser um desses dois. No estupro normal, praticados mediante ameaça ou a violência física. Essa é a característica principal do estupro do 213. Não, meu não. O ato foi praticado
mediante um desses dois. Eu não posso falar nesse estupro se não houver uma dessas duas coisas. Então eu digo, foi por cima da roupa. Foi. Mas foi porque ameaçou a menina. Foi porque segurou ela pelo braço. A violência física ou a ameaça junto do ato libidinoso ou da conjunção carnal configura estupro. Ou seja, no campo deste artigo, eu estou sempre falando de alguém que não consentiu. Mesmo que a pessoa esteja praticando o ato, tá? Tipo, o cara ameaça a menina para que ela tire a roupa, né? Ela que tá tirando. Ela tá tirando, mas ela não tá tirando porque ela quer, ela tá tirando porque ela tá ameaçada. Ameaça a menina para que ela pratique sexo oral nele. A ação é dela, não é? Mas ela tá fazendo porque ela tá ameaçada. Não precisa não, nunca vai ter consentimento, nunca. E a vítima não precisa ser mulher, tá? Eu acho que esse é o óbvio, né? Pode ser uma mulher estuprando um homem estuprando um homem, uma mulher estuprando uma mulher. Ora nenhum o artigo exigiu uma condição de gênero ou de sexo de um lado e do outro. O que o artigo exigiu foi um ato libidinoso, uma condição carnal forçada. Ponto. Isso é um estupro. Quando a gente vem para o estupro de vulnerável, eu não preciso de ameaça. Eu não preciso de violência física. Eu só preciso de um vulnerável. Então aqui, ó, não exige ameaça nem violência física. Ou seja, pode até haver consentimento. Um excludente. Vejam que interessante, gente. Do lado de cá, a única coisa que eu exijo para ser estupro é a presença de alguém vulnerável no campo da vítima. E essa vulnerabilidade, geralmente, é de um menor de 14 anos. Ou, claro, doenças e entorpecentes. Para ser estupro de vulnerável, basta o ato libidinoso ou a conjunção carnal praticada com um vulnerável. E aí vem as pegadinhas, né, aqui. Primeiro, a história do menor de 14. É muito engraçado. Eu tive um cliente uma vez, é difícil a gente, às vezes, explicar para o leigo, né? Ele estava respondendo pelo processo de estupro de vulnerável, porque quando ele tinha 19 anos, ele namorou uma menina de 13. E aí, eu conversando com ele, né, me explica, né, o que foi que aconteceu e tal, como é que foi essa relação, o que é que as pessoas viram, o que é que vocês faziam em público, o que é que vocês não faziam, enfim. E ele disse, doutora, pra mim sempre foi um namoro muito contido. A gente nunca chegou a ter uma relação sexual. Eu disse, tá, mas vocês faziam alguma coisa, né? Ele disse, não, olha, a gente andava de mão dada, tinha umas passadinhas de mão e muito beijo de boca. Eu disse, ok. Ainda assim é certo? Mesmo que ele nunca tenha transado com a menina. Aí veja um ponto. Ela tinha 13. Lascou. Por isso que o povo chama de novinha chave de cadeia. Já ouviu essa expressão? É a menor de 14. Porque tu não pode nem dar um beijo na menina, porra, que é estupro. Aí ele olhava pra mim e dizia, mas doutora, se eu tivesse esperado ela fazer 14, podia? Podia. Se você tivesse escolhido esperar o beijinho até o aniversário de 14 anos dela, você podia até transar com ela de presente de aniversário. Mas antes dela fazer 14, não pode. E aí na cabeça dele, disse, mas não faz sentido isso, doutora. Um dia antes do aniversário, se eu fizesse, era estupro. No dia do aniversário, podia? Podia.
Porque o artigo disse que é menor de 14. Fez 14, meu amigo, pode tudo. Desde que tenha consentimento. Porque se ela tiver os 14 aninhos e eu jogar pra cá, ó, estupro igual. Só que de outro, né, outro artigo. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro ponto foi menor de 14. Ah, Amanda, mas era o namoradinho dela. Mas ela consentiu. Não interessa. Porque eu não tô na estrutura do artigo de lá. Tô cá. Tem um vulnerável e tem um ato libidinoso. Veja, não é que vai ser uma diminuição. É que o juiz vai deixar de colocar certos aumentos naturalmente na dosimetria. Porque o juiz dosa obrigatoriamente os motivos, as circunstâncias, as consequências. Então, na hora que ele estiver fazendo essa análise dosimétrica, ele já vai ponderar a menos. Mas, assim, a pena mínima do artigo já é uma pena, né? Já é uma condenação na ficha do cara por estupro pro resto da vida, gente. Ninguém vai... Quando o pessoal puxar a ficha dele que vê estupro de vulnerável... Ninguém vai imaginar esse contexto de um namoradinho de beijo de boca de 13 anos, né? Inclusive, quando ele cair na cadeia, que cair por estupro de vulnerável, nenhum preso vai perguntar, e aí, como é que foi que tu comeu a menina? Ninguém vai perguntar isso, gente. Ele vai passar por umas situações um pouco delicadas. Então, é complicado, né? Enfim. Mas percebam, é menor de 14. Fez 14, tá liberado. Se antes dos 14 consentiu ou não consentiu, não interessa. Por quê? Porque a ideia do direito penal é a ideia do discernimento. Vulnerável é quem não tem condições de discernir para dizer sim, para dizer não. É uma pessoa que não tem maturidade o suficiente para entender as consequências daquilo ali e conseguir escolher se quer ou se não quer. E para o direito penal, alguém que não fez 14 e ainda não tem essa maturidade. Ah, Amanda, mas fulaninha tinha. Tudo bem, mas o critério que o Código Penal escolheu aqui foi etário. Porque o código podia ter dito, né? Apenas vulnerável sem dizer idade. E aí a gente ia avaliar no caso concreto se a menina realmente estava ali numa condição psicológica madura o suficiente para dizer sim ou não. O código disse, olha, eu entendo que ninguém com menos de 14 tem maturidade, ponto. E é compreensível, basta cada um lembrar aqui de quando tinha 14, 13 anos, né? Como é que pensava as coisas da vida. Então, a gente compreende esse critério muito fixo, muito etário nesse sentido. Mas, para além da idade, eu posso estar sem condições de discernimento por outros fatores, que é muito comum a gente ver. Álcool, né? Pronto, saiu agora essa semana a história da menina que o Uber deixou ela apagada no meio da rua, gente. É um negócio que eu não vou entender nunca, bicho. Uma mulher acordada numa rua, sozinha às 3 horas da manhã, ela já é um alvo potencial de estupro. Uma mulher apagada no meio da rua às 3 horas da manhã, é um presente de mão beijada para um estuprador. Vamos ser sinceros? Me entendam. Aquela moça ela era maior de 14 anos. Mas eu nem preciso me questionar se alguém ameaçou ela, ou bateu nela, ou segurou ela. Eu nem preciso. Porque independente disso aqui, ela estava numa condição de vulnerabilidade. Ela não conseguia oferecer resistência se ela quisesse. E ainda que ela não fosse oferecer resistência, ela não tinha discernimento suficiente para dizer sim ou para dizer não, de tão entorpecida que ela estava. Independente se foi ela que se entorpeceu ou não. Pois é, porque as pessoas querem dizer, mas se bebeu demais, está sujeito. Então agora, porque eu bebi demais, necessariamente eu tô afim que façam qualquer coisa com o meu corpo? Claro que não. Como a gente vê, a paciente está no hospital, numa cama, paraplégica, e aparece grávida. Anestesiada, como a outra do médico lá, lembram? No parto? Estupro de vulnerável, mesmo sendo pessoas maiores de 14 anos. E independente de consentimento. Tem um ato libidinoso, tem uma conjunção carnal com alguém em estado de vulnerabilidade, estupro de vulnerável é indiscutível. Cuidado com a importunação sexual aqui, hein? Ó, é diferente do 215A. Mais uma vez.
que é o que a FGV está pedindo muito para vocês entenderem. No 215A, gente, vejam que coisa. Não há consentimento. Não há. Mas também não há violência física ou ameaça. Daqui, eu já descartei o estupro, percebem? O cara que chega no ônibus, no metrô, por trás da menina se esfregando. Claro que ela não tá consentindo que ele se esfregue nela. Sem consentimento. Mas hora nenhuma ele chegou no ouvido dela e disse, se gritar eu mato. Hora nenhuma ele deu nela, segurou ela à força. Ele só chegou, aspas, disfarçadamente e roçou nela. Como não há a ameaça e a violência física, eu não posso chamar de estupro. Eu vou ter que chamar de importunação sexual, a não ser que a vítima seja... Aí lascou. Gente, não se fala em importunação sexual com vulnerável. Não existe isso, tá? Essa semana eu recebi um e-mail de um aluno, muitos anos ele foi meu aluno, disse, professor, eu tô com um processo em que o cara foi condenado por estupro de vulnerável, eu tô tentando desclassificar para importunação sexual. Será que eu consigo? Se não, faça uma pesquisazinha na jurisprudência para você ver. Não existe importunação sexual de vulnerável, gente. Porque o que foi que eu disse agora? Qualquer ato libidinoso com vulnerável vai ser estupro de vulnerável. Se consentiu, se não consentiu. Então, o cara que chega por trás de uma menininha de 10 anos de idade e roça nela é estupro. Não é importunação sexual. Então, nem cogitem isso aqui se a pessoa for vulnerável. Isso aqui eu cogito fora de um contexto de um vulnerável que não consentiu, mas também não foi ameaçado nem violentado. Ok? Na nossa questão... Vulnerável. Não, se ela consentir, tudo bem. Vulnerável no sentido de que se ela não quer, ela não tem como oferecer resistência, né? Uma pessoa em coma, uma pessoa anestesiada, aí não tem nem como a gente, porque não tem nem condições dela consentir, tá? Se a gente dissesse que uma pessoa deficiente, toda vez que tem ato sexual, é vítima de estupro, a gente estaria tirando o direito sexual e reprodutivo daquela pessoa. E aí isso a gente não pode fazer, seria preconceituoso do nosso direito, né? Então, óbvio que se for uma pessoa que tá querendo, tudo bem, né? Sendo maior, sim. O estado de vulnerabilidade é no sentido de eu não consigo resistir porque eu não tenho movimento corporal. Ok? Nosso cidadão aqui, Fausto, de 39 aninhos, que passou a mão nos seios e nas nádegas de uma menina de 12, praticou ato libidinoso, certo? Diverso da conjunção carnal. Nem interessa se ela estava vestida ou não, porque ela tem 12 anos. Não interessa se ela consentiu ou não, porque ela tem 12 anos. Isso só pode ser estupro de vulnerável. E aí a gente descarta quase tudo nas alternativas e a gente fica com letra A e letra C. Letra A diz que ele não vai ganhar novo livramento condicional. E letra B diz que se ele for condenado e cumprir um certo tempo de pena, ele pode obter novo livramento condicional. O que é que vocês acham? Tem 2 motivos para ele não receber novo livramento condicional aqui. 2. É que ele já perdeu 1. Leiam a questão de novo. Ele já estava em livramento condicional quando fez essa merda, gente. Ele praticou um latrocínio, saiu em livramento e estuprou a menina de 12 anos. Sempre que a gente ganha um livramento condicional e perde esse livramento,
a gente não tem direito ao novo. Tá? A revogação de um livramento condicional impede que você receba novamente livramento condicional. Esse é um dos motivos. O segundo é porque ele é reincidente. Amanda, todo reincidente perde o livramento? Não. Depende da reincidência. Neste caso, ele é reincidente específico em crimes hediondos. Latrocínio é hediondo. Estupro de vulnerável? Também. Quando o cara pratica hediondo e hediondo, já tem uma, né, transitado e julgado por hediondo. E vem um novo hediondo, é uma reincidência específica em crime hediondo. Hediondo não permite livramento condicional. Mesmo que ele não tivesse perdido do latrocínio, tá, gente? O fato de serem 2 hediondos aqui, ele ser reincidente a segunda vez já é outro hediondo, foi triste. Então ele não vai ganhar livramento condicional. Gabarito, portanto, letra A. Tranquilos? Vamos à próxima. Glória é contratada como secretária de Felipe, um grande executivo de uma sociedade empresarial. Felipe se apaixona por Glória, mas ela nunca lhe deu atenção fora daquela necessária para a profissão. Felipe, então, simula a existência de uma reunião de negócios e pede para que a secretária fique no local para auxiliá-lo. À noite, Glória comparece à sala do executivo, acreditando que ocorreria a reunião, quando é surpreendida por este, que coloca uma faca em seu pescoço e exige a prática de atos sexuais, sendo... Opa! Olha que questão. Em razão do medo. Atendido. Após o ato, Felipe afirmou que Glória deveria comparecer normalmente ao trabalho no dia seguinte e ainda lhe entregou 2 notas de 100. Ai, Jesus, diante da situação narrada, é correto afirmar que Felipe deverá responder pela prática do crime de... Só não me digam assédio sexual. Percebam, gente, essa é a pegadinha. Ele te dá uma relação de trabalho, né, para você ficar ali no assédio. Mas não foi a questão do trabalho profissional o que convenceu ela ao ato sexual. Foi a ameaça. E grave. Uma faca no pescoço. Só seria assédio sexual se a carta da manipulação do cara fosse uma questão profissional e só. Na hora que ele ameaça o uso de violência física, isso vira estupro. Logo, nosso gabarito... Letra D de dado. Ele ainda tenta... Nossa, essa questão é muito boa. Muito boa mesmo. Ele ainda tenta jogar pra cá, ó. Porque ele fez uma simulação, né? Esse aqui, gente, é o que a gente chama de estelionato sexual. Já ouviram essa expressão? Não é estelionato sentimental, não, tá? São 2 coisas diferentes, pelo amor de Deus. Estelionato sentimental é um estelionato normal, 171. Só que a pessoa, para conseguir a vantagem devida, se usa de um afeto. Ela finge que é um grande amigo seu, ela finge que é um namorado, né? Eu não sei se vocês viram aquela história do golpista do Tinder. O cara entrava nos aplicativos de paquera, ficava, conhecia as meninas, não sei o quê. Fazia como se estivesse namorando com as meninas. Aí depois de um tempo, ele começava a pedir dinheiro. A mulher bancava ele todinho. E ele tinha não sei quantas mulheres ao mesmo tempo pagando as coisas dele. Estelionato sentimental. Tá? A forma como ele engana você para você entregar de mão beijada a vantagem que ele quer é uma forma afetiva. É diferente do estelionato sexual, ok? Aqui no estelionato sexual, o que acontece? Essa estrutura todinha desaba, gente. Por quê? Vê que interessante. Vai ser mais parecido com esse aqui. Não há violência nem ameaça, porque é um estelionato, mas há consentimento. Só que o consentimento vem de uma fraude. Sabe João de Deus? Quando dizia assim, olhe, eu recebi uma revelação. A espiritualidade está me dizendo que se você transar comigo, você vai ser curado da sua doença. Gente,
Eu vou omitir meus comentários pessoais porque eu tô sendo gravada. A vítima consentia, vocês entendem isso? Ela não tá ameaçada, ela não tá apanhada, ela não é menor de 14, porque se fosse estupro de vulnerável, como tiveram, né? Nas situações de João de Deus, algumas pessoas que entraram no estupro de vulnerável. Mas não sendo vulnerável, não havendo ameaça, não havendo violência e havendo consentimento, isso é um estelionato sexual. Eu engano você para você me entregar a vantagem sexual querendo, mas só porque você foi enganado. Tem ginecologista que faz isso. Pega uma mulher meio que não conhece ali o procedimento e ele pratica algo muito além do exame, fingindo que é o exame. E aí a mulher tá permitindo porque ela acha que é o exame. Então tá havendo um consentimento de um toque ali, mas que ela acha que é uma coisa diferente do que realmente tá rolando. Estelionato sexual. Acontece com prostituta. Gente, pelo amor de Deus, viu? A prostituta pode ser vítima de qualquer um desses aqui, ok? Porque o pessoal também vem numa... Ah, mas ela é prostituta. Sim, aí por isso se ela disser não, tu tem o direito de ameaçar a mulher e bater nela pra ela dar, é? Pelo amor de Deus, tá? Mesmo se for prostituta, ela pode ser vítima de qualquer um desses aqui. Acontece mais esse aqui. O cara promete que vai pagar pelo serviço, ela presta o serviço, só que ele não tinha intenção de pagar coisa nenhuma. Era tudo enganação pra ela poder fazer o trabalho dela. Honesto, né? Profissão mais antiga do mundo. Ninguém sabe se a profissão mais antiga do mundo é a prostituta ou se é a gastronomia, né? Sempre houve essa dúvida. Mas vejam, estelionato sexual. Você está fingindo que vai pagar para convencer ela a livremente praticar o ato com você, sem nunca ter essa intenção de pagamento. É crime contra a prostituta, ok? Então, a questão quis dar essa pincelada para ver se você se confundia. Mas no fim das contas, houve uma ameaça gravíssima com a faca no pescoço. Então, óbvio que eu vou descartar isso. Não foi consentido por causa de um engano, foi consentido por causa de um medo. Não foi consentido por causa do trabalho. Óbvio que ele não estava estimulando, nem sendo cafetão dela, né? Só poderia ser realmente o estupro na letra D de dado. Questão muito boa mesmo. Vamos lá. Antônio, de 49 anos, manteve numerosas relações sexuais consensuais com Miriam, à época com 13 anos, que tinha experiência sexual anterior durante o namoro entre eles, ou seja, ela já não era nem mais virgem. Antônio tinha conhecimento da idade de Miriam. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Sinto muito, Antônio, mas isso é um estupro de vulnerável. Então é fato típico, ilícito, ele tem 49, tem consciência, tudo bonitinho, então ele é culpável. Vamos lá. A letra A, né? Antônio cometeu conduta típica, ilícita e culpável. Resolvido, tá? Mesmo ela consentindo, mesmo ela tendo experiência prévia, não vai fazer diferença aqui. Regina dá à luz a seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob a influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar Davi, que é o filho dela. Isso? O intuito é matar o filho dela. No entanto, pensando tratar-se do seu filho, ela com uma corda asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia, com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento ao tribunal do júri, deverá requerer. Bem, gente, aqui é um caso clássico de erro quanto à pessoa. Ela queria praticar um crime? Sim. Não tem uma pessoa inocente aí, não. Uma pessoa que quer praticar um crime. Ela praticou um crime? Sim. Ela queria matar o neném, ela matou o neném. Só que ela errou
a pessoa que ela queria atingir. Esse erro deriva de uma falta de reconhecimento. Percebem? Não é que ela viu o filho certo e na hora de matar, sei lá, pegou uma arma e errou o menino. Não. Ela não viu, ela não reconheceu corretamente quem era a criança. Quando o erro está nesse reconhecimento, nessa visualização da vítima, a gente vai chamar de erro contra a pessoa. A consequência jurídica desse erro é que o sujeito paga pelo que fez, mas considerando-se as características da vítima pretendida. A vítima que deveria ter sido atingida. Se eu olho para Regina e considero que ela atingiu a pessoa que ela queria, nós teríamos 100% do artigo do infanticídio. Uma mãe que em estado puerperal mata o próprio filho, porque é isso que ela queria, é isso que a gente vai considerar, durante ou logo após o parto. São os 4 requisitos do infanticídio. Quando eu jogo a regra do erro contra a pessoa, eu encontro os 4. Logo, já está errado que ela tenha sido denunciada por homicídio qualificado. O correto é a gente desclassificar, retirar do homicídio e colocar no infanticídio, que é um crime com a pena muito mais baixa. A causa de aumento por causa da idade da vítima também iria desaparecer, porque a gente estaria tirando do homicídio. E essa causa existe no 121, não no 123, não no infanticídio. Afinal, gente, já está embutido na própria ideia do infanticídio que morreu alguém que acabou de nascer, porque o requisito é logo após o parto ou durante o parto. Bem, então já sabemos o erro aqui. Como advogados de Regina, a gente tem que pedir a desclassificação para infanticídio. Vamos procurar. Letra A fala em afastar a qualificadora. Não é só isso, então a gente pode descartar. Letra B. Desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa. Ok. Não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da gente. Isso é interessante. Olha, ele não foi em cima da qualificadora, nem da asfixia, nem do aumento pela idade. Perceberam? Ele jogou isso lá em cima, mas aqui embaixo ele falou de outra circunstância. Falou de um agravante pela vítima ser descendente. Essa agravante existe, sim, tá? Quando a gente pratica crimes contra ascendentes, descendentes, se não for o caso de escusa absolutória, a gente tem, sim, uma situação de agravante. Só que aqui, raciocinem comigo, vocês já ouviram falar em ne bis in idem? Bis in idem. Vejam essa expressão. Bis vem de repetir, certo? Idem é a mesma coisa. Então, bis in idem acontece quando a gente pega uma mesma circunstância e repete várias vezes na dosimetria da pena. O ne vem de não. No direito penal é proibido fazer bis in idem. O juiz não pode pegar uma mesma circunstância e querer pesar várias vezes na pena do réu. Sabe onde isso acontece muito? Lei de drogas. Estamos aí na discussão do Supremo, né? Se vai descriminalizar o porte da maconha, se não vai. Eu acho que vai, já atingimos aí o 4-0, né? Outras drogas, acho que não. Porque Gilmar queria que descriminalizasse tudo. Eu vou continuar omitindo meus comentários pessoais. Mas a maconha... Foi, 60. Mas é porque a média do que a gente vê o pessoal cair, né? Entre... Então, mas tem, acho que foi Fachin. Teve um ministro que votou até 25. Aí a gente vai ver como é que eles vão modular isso entre eles, né? Mas vejam, na lei de drogas, a qualidade da substância, se é maconha, se é cocaína, se é heroína, etc., tem realmente muita importância na dosimetria. E aí, às vezes, os juízes se seguram nisso e ficam repetindo, sabe? Ai, como foi cocaína, que é uma substância muito lesiva, eu vou deixar de conceder o aumento, uma diminuição tal. Quando chega lá na frente, como foi cocaína, eu vou aumentar tanto. Ele vai usando o fato de ter sido cocaína não sei quantas vezes para lascar o réu. Isso é um bis in idem. Isso é proibido no direito penal.
A gente recorre e consegue facilmente enxugar a pena. Quando a gente diz aqui, olha, raciocina, o crime é infanticídio. O requisito do crime é a mãe matar o próprio filho. É a essência do infanticídio que a morte seja do descendente dela. E aquilo que já está na essência do artigo já está na pena do artigo. Se o juiz pega isso e torna um aumento extra, ele está fazendo bis in idem. Então me entendam, eu não estou dizendo que a agravante não existe, ela existe. Mas nessa situação aqui, ela seria um bis in idem. Então eu não posso fazer. Ou seja, a alternativa está perfeita. Não pode ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir seu descendente. Isso não pode ser feito. Porque seria bis in idem. Então esse já é o nosso gabarito. Vocês conseguem entender? Letra D fala, desclassificação para infanticídio diante do erro na execução. É parecido mesmo, tá? Olha, aqui o sujeito também atinge pessoa diversa da pretendida. Mas ele sabe isso. Eu disse a vocês que aqui o erro era na visualização da vítima. No reconhecimento da vítima. Aqui não, o erro está na execução. E já caiu assim, tá? Tem uma questão da própria FGV de primeira fase também, bem parecida, que diz que a mulher está em estado puerperal, tá logo após o parto, ela vai no berçário, só que ela vai armada. E aí ela dispara no vidro em direção ao filho dela. Só que como a munição atinge o vidro, há um desvio de percurso e o tiro pega em outro bebê. E mata outra criança. Aí vejam, também é um erro, mas não é um erro na identificação, no reconhecimento da vítima. É um erro no tiro. Aí do mesmo jeito, consideram-se as características da vítima pretendida. Ela paga pelo infanticídio igual, mas não é por um erro contra a pessoa, é por um erro na execução. Então eles quiseram fazer essa pegadinha aqui, só que no nosso caso, de fato, é um erro contra a pessoa, né? Ela não reconheceu corretamente a criança. Letra D. A desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, ok, podendo ser reconhecida a agravante do crime ser contra a descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Essa pegadinha é de lascar, né? Porque, de fato, eu considero as características de quem eu quero atingir. Por isso que é infanticídio. Mas a agravante já seria um plus que seria bis in idem e eu não posso fazer. Então, gabarito, a gente fica letra B de bola. Tranquilo, doutores? Finalizamos, então, nossa pequena aula experimental para sentir o gostinho de penal, né? E se vocês vierem para o curso regular, a gente tem acho que 6 aulas de penal juntos, mais um checkmate, que é só resolução de questão, mais o aulão de revisão. Então a gente tem um chãozinho para conseguir preparar vocês aí para essas pegadinhas gostosinhas, com essas histórias cabulosas, né, da FGV. Bem, espero ver vocês no curso. Cheiro para todos. Até mais. Não, eu acho que o padrão é 8h30. 9 horas está sendo só porque está sendo experimental.